Vou começar, tá? Vou fazer de conta que eu estou começando agora. Então, namastê para todos, muita paz. Vai com muita alegria que a gente vai ter mais uma palestra, né? Hoje eu resolvi começar de forma diferente, né? Já que tem pessoas novas, né, que estão vindo a primeira vez hoje, eu vou explicar um pouquinho da proposta do Espaço Atma. O que é o Espaço Atma, né? Porque as pessoas têm muita dúvida. O Espaço Atma, na verdade, é uma escola de estudo, de treinamento interior, onde a gente estuda diversos assuntos, né, voltados à filosofia oriental, voltado ao autoconhecimento. O nosso trabalho, ele não tem relação religiosa, tá? É um trabalho aberto. E a gente tem alunos que são espíritas, alunos que são do Vale do Amanhecer, alunos que são da Umbanda, alunos que são agnósticos, né? Alunos que são Hare Krishna, e tá tudo certo, tá? Até porque o nosso objetivo é estudar, é o crescimento interior, né? Então a gente não vê nenhum problema abordar outras crenças. Então, dito isso, né, a palestra que eu escolhi para falar hoje é sobre obsessão. Mas quando a gente fala em obsessão, né, existem muitos tipos. Mas qual obsessão a gente vai tratar hoje? Hoje a gente vai falar de obsessão espiritual. Porque tem obsessão entre encarnado, né, como muitos de vocês sabem. Né, no trabalho, por exemplo, é muito comum, né, você tem aquela pessoa que vampiriza você, né, que suga você, em ambientes familiares. A gente tem também a auto-obsessão, né, que é aquela que a gente faz conosco mesmo, né? Então, existem muitos tipos, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a obsessão espiritual, que é o que realmente nos interessa nesse dia, né? Então, quando a gente fala em obsessão, né, surge a primeira pergunta, né? O que é obsessão espiritual? O que é obsessão? A obsessão, ela é entendida como a ação de um espírito negativo, né? Em uma pessoa, tá? Então, tá claro isso aqui, mas por que ela acontece, né? Por quê? Qual o motivo? Por que ela acontece? Essa segunda pergunta já é um pouco mais complexo de responder, porque existem várias variáveis, né? Por exemplo, tem obsessões que estão conectadas a vícios morais, tem processos obsessivos que estão conectados a laços desarmônicos, né, que foram criados em vidas passadas. Mas os orientais, eles descobriram a origem fundamental do sofrimento, que vai ter a ver também com obsessão. Que é essa palavrinha aqui, olha. Ó, avidya. Quem é aluno já sabe, né? Ou não. O que é avidya, gente? Vou fazer eu passar vergonha. Avidya. O que é avidya? Ninguém sabe. Vocês lembram de Vidya? Eu sei que o nome da escola é Atma, Vidya. Vidya é o quê? É uma palavra em sânscrito. Olha, para facilitar, Vidya significa sabedoria. É engraçado que lembra vida, né? Então, Vidya. Então, Vidya tem a ver com sabedoria. E qual é o oposto de sabedoria? Ignorância. Ignorância. Então, a Vidya, olha, tem um A aqui, é ignorância. Então, a causa fundamental do sofrimento Então, a causa fundamental do sofrimento é a ignorância. E isso foi o Buda que descobriu há 2.500 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque o que é que leva, né, um espírito até uma pessoa cometer uma ação ruim em relação a outra pessoa? O que é que leva se não for a ignorância? Mas quando a gente fala em ignorância, a gente tem que definir. Ignorância em relação ao quê? A ignorância que o Buda falava, né, há 2.500 anos atrás, era a ignorância em relação à nossa real natureza. Porque o ser humano ele não sabe nada sobre si, totalmente perdido, né? E como ele não se conhece, né, não entende as leis maiores, ele passa a viver em função do quê? Em função do ego, né? Do animal instintivo, né? Da posse, do ciúme, do egoísmo, né? Então, são todos esses sentimentos que vão brotar do quê? Da ignorância. Porque uma pessoa que realmente está numa busca espiritual, no caminho do autoconhecimento, ele entende, né, que tudo aquilo que ele faz volta para ele. Né? É o que a gente chama de karma. Né? Karma significa ação e reação, em outras palavras. Então, tudo aquilo que eu promovo, né, para Igor, para Mirella, volta para mim, seja algo bom ou ruim. O karma é neutro. Tá? Geralmente as pessoas entendem o karma apenas como algo ruim. Não, karma é uma coisa neutra. Se eu faço uma boa ação para Igor, é um karma bom que eu vou receber. E vice-versa.
Então, uma pessoa que realmente está sintonizada com essas leis maiores, ela entende isso, essa lei do karma, né? Então, em hipótese alguma, ela vai ferir outras pessoas. Então, é a ignorância, né, a grande causadora de todo sofrimento. Hoje eu estou fazendo uma ponte com a obsessão, tá? Mas tudo, se vocês pararem para observar, né? E veja, isso há 2.500 anos o Buda já investigava, né, a causa do sofrimento humano, né, e percebeu que era a ignorância, né? Porque as pessoas não se conhecem, né? Elas não sabem nada sobre si. As pessoas vivem como se ela fosse o quê? Um rótulo, né? Uma identidade, um RG. Aí esse é o problema, né? Porque isso aqui é apenas um personagem, né? Mas quem realmente eu sou, além desse rótulo, né? O que é que está além disso aqui? É isso que as pessoas ainda não descobriram, né? Aí por isso, né, que os orientais criaram uma coisa chamada meditação. Meditação, em outras palavras, é você se voltar para dentro, para que você vença essa ignorância e encontre realmente quem é você, né? O que é que eu vim fazer nesse mundo, né? Como é que a gente vai encontrar essa resposta fora, se não for dentro da gente? Por isso que eu sempre falo para os alunos, né? Jamais se compare com as outras pessoas, porque cada pessoa tem um caminho. As pessoas costumam muito como é que eu posso falar, ficar se analisando, né, a partir de outras pessoas. E não é bem assim, a gente tem que voltar nossa atenção para dentro, tá? Porque se essa alma é um espírito eterno, né, que já viveu, né, várias encarnações, é através desse contato com a meditação que eu vou encontrar a resposta. Não é fugindo de mim que a resposta vai vir, né, pronto, né? Então, meditação. Sobre isso aqui, tá claro? Aí agora a gente vai tentar entender como é que acontece tudo isso, tá? Então eu vou fazer aqui a superfície do planeta, que é o nosso planeta aqui maravilhoso. Os espíritas, eles definem o nosso mundo como provas e expiação. Tá? Só para vocês entenderem o mundo que a gente está. Mas não precisa nem ser espírita para isso. Basta você ligar o noticiário todos os dias. Qual o tipo de notícia que passa, né? Basta a gente analisar o tipo de música, né, que está em sucesso atualmente, né? E não tem a menor dúvida que música não é apenas música, né? A música, ela representa um padrão, né, uma sintonia que a gente tem. Então, se você parar para analisar qual o tipo de música que toca hoje, né, que faz sucesso, será que é aquela música que eleva, né? Ou é aquela música que me coloca no estado mais animalesco, né? Trazendo as emoções baixas, né? Os instintos aflorados. Então, os espíritas falam que esse é um mundo de provas e expiação. Mas o que significa prova? Edjane, que é a professora, qual o objetivo da prova na escola? Avaliar uma pessoa e conhecer o assunto que não aprendeu. Então, a prova ela serve para isso, para testar a nossa capacidade, né? Vou dar um exemplo mais claro, né? Imagina uma pessoa que ela foi extremamente arrogante, né? Egoísta, né? Então, ela pode voltar em uma encarnação para testar se realmente ela aprendeu a superar isso. Né? Se não aprendeu, ela vai ter que passar novamente, né? E expiação? O que seria expiação? Expiação é um pouco mais complicado, porque expiação é um resgate que a gente traz. No caso da expiação, a gente não tem uma escolha. São doenças, enfermidades, né? São expiações que a gente traz de vidas passadas para que essa alma ela possa ir se depurando. E todo mundo sabe disso, né? A maioria daqui são pessoas que têm em torno de 28 para cima, né? Sabe que são as dificuldades que realmente nos moldam, né? Se não fosse a dificuldade, ninguém seria quem é hoje. Pode ter certeza, né? Então as dificuldades elas são necessárias. Por mais que o primeiro impulso nosso seja de evitar, de não querer, mas quando elas acontecem, passado um momento, a gente entende, não, realmente foi importante aquela dificuldade. É por isso que a gente trouxe um trabalho hoje, né, de cartas com mensagens espirituais, que a primeira mensagem que a gente recebeu é sobre dificuldade, onde o nosso mestre ele fala, as dificuldades são como rosas, ou seja, tem espinho. Então a gente vai se ferir até que essa rosa possa desabrochar. No finalzinho a gente vai ler melhor essa mensagem, tá? Então os espíritas, provas de expiação esse mundo, tá? Porque é um mundo que as almas que reencarnam aqui não são perfeitas. São almas que trazem débitos, né, de um processo muito antigo, tá bom? Só que a coisa não para por aqui, né? A gente vai ter as dimensões astrais. Então aqui, olha, aqui é umbral. Umbral. Umbral não é um local circunscrito. O umbral ele está no mesmo espaço do que nós.
Então a gente convive com vários espíritos umbralinos. Ou seja, almas que desencarnaram e continuam aqui. São esses espíritos que geralmente dão trabalho em centro espírita, né? Porque eles não entendem, né, que desencarnou, que tem que deixar, né, a mágoa, o ódio. Então são esses espíritos que vão ficar aqui povoando a Terra, né? Então umbral já é aqui. Agora é claro que tem lugares que esses espíritos eles se encontram, né, e formam grupos. Por exemplo, se esse grupo fosse um grupo com o objetivo de prejudicar, de exacerbar as emoções densas, isso aqui seria um grupo umbralino. Porque a gente iria gerar uma energia que essa energia ficaria em torno aqui de nós. Só para vocês terem noção. Mas o umbral é aqui onde vocês estão, tá? E a gente convive o tempo todo com esses seres. É os que estão mais próximos de nós. Pessoas apegadas, que ficam ainda no lar, né, sem querer aceitar o seu processo, né? Então, isso é umbral. E sobre essa questão do plano espiritual, é interessante porque todas as culturas falavam a mesma coisa, só que de forma diferente. Falavam sobre planos espirituais, sobre o pós-vida, né? Os cristãos falam muito em ir para o céu. E o que é que tem no céu? Né? Porque a gente olha e não vê nada. Mas, na verdade, isso se refere a dimensões espirituais que há em cima da Terra. Tá? Então, todas as culturas, elas intuíram essa sabedoria. Eu fiz uma anotação aqui, só a título de exemplo, né? Para vocês observarem que não é apenas o Espiritismo que fala isso, mas todas as culturas. A gente vai ter os egípcios, por volta do ano de 2100. Eles falavam no pós-vida, que teriam um julgamento com Deus Horus, né? Só que cada cultura, ela interpretou esse pós-vida de acordo com a sua crença. Tá? Aí tem algumas variações, mas todas elas estão falando do pós-vida. Os egípcios, né? 2100. Os persas, 1500 a.C. Gregos, 500 a 400 a.C. Sócrates e Platão filosofavam, intuíam que as almas, após permanecerem por algum tempo no Hades, retornariam à vida terrena. Então veja que alguns filósofos também, eles intuíam que existia um pós-vida, né? Aí a gente vai ter também, eu não vou saber pronunciar o nome, me ajuda, Mirella. Dante Alighieri. É isso? Vocês conhecem a Divina Comédia, né? Ele narra uma experiência que ele teve, né? Nessas dimensões aqui umbralinas. Então, veja, ele teve uma experiência, né? De fato, né? Isso foi em 1265 a 1321. Entre outros povos, né? Eu estou só citando alguns. Então, veja que todos eles estavam, na verdade, falando sobre dimensões espirituais. Porém, cada um com sua crença, com a sua, né? Trouxe de uma determinada forma esse conhecimento. Aí o que acontece? Acima do umbral, a gente vai ter o plano de luz. É aqui que vão estar as colônias espirituais, né, que são descritas no Espiritismo. Né? Aqui que os espíritos vão preparar sua reencarnação para descer novamente. Porque aqui tem escolas de estudo, escolas que já superaram o rótulo religioso e são espaços onde você se desenvolve, você aprende, você avalia o que você vivenciou aqui para depois descer novamente. Então, aqui é o plano de luz. É claro que não existe essa divisão como a gente está falando. Tá? Essa divisão é apenas para vocês entenderem melhor como é que funciona tudo isso. Mas o plano de luz ele estaria acima. Né? Alguns pesquisadores nessa área de espiritualidade, eles falam que o plano de luz, na verdade, estaria 500 quilômetros subindo. Então seria mais ou menos ali, próximo aos satélites que a gente tem. Então as colônias de luz estariam nessa faixa. É por isso que nos livros eles narram que estão vendo o planeta, né? Que dá para ver o planeta de cima, né? Então aqui vai estar toda, né, essa comunidade, esse agrupamento de espíritos que já se depuraram e se capacitaram a estar nesse plano. Tá bom? Porque enquanto aqui vai estar a maioria dos espíritos grossos, né, ignorantes, aqui já vai estar, como é que eu posso dizer, uma classificação de espíritos que, através de um processo de autoconhecimento, já se depuraram ao ponto de compreender melhor a sua encarnação e poder planejar ela para uma próxima. Tá? Então isso aqui é o plano de luz. O Espiritismo ele trouxe bastante informação do plano de luz e umbral. Mas a coisa não para por aí. Vocês vão perceber que o estudo, o desenvolvimento é contínuo, nunca para. Então, acima do plano de luz, a gente vai ter o plano dos ascensionados. Olha, uma grande mulher que trouxe o conhecimento sobre esse plano foi a Helena Blavatsky. Não sei se vocês conhecem. Ela foi uma russa, né, que nasceu no finalzinho do século XIX e ela tinha uma grande paranormalidade desde criança. Então, o passar do tempo, né, uma entidade chamada Elmória começou a aparecer para ela e falar sobre essa dimensão astral, esse governo oculto, né, que é em cima da Terra, né, de almas que alcançaram a iluminação pelo processo de depuração. Tá? Então foi a Helena Blavatsky, né, uma das que trouxe esse conhecimento. Hoje é conhecido como Fraternidade Branca. Por que branca? Porque é a união de várias almas que ascensionaram. Então já não há rótulo. Né? Todos eles entenderam
entenderam e seguem o bem, né? O ajudar, o compartilhamento, né? Então, esse seria o plano dos ascensionados. Então, ela, na sua fase madura, né, a família criou um casamento e ela foge, né, e começa a estudar esses conhecimentos orientais. Né? Ela vai para o Tibete, ela vai para a Índia, ela viaja para a China. Então, ela começa a acessar esses conhecimentos. Né? O próprio mestre dela muitas vezes desdobrava e levava ela para essas dimensões aqui. Então, ela aprendia e trazia esse conhecimento. Né? E escreveu livros maravilhosos. Né? A gente tem, por exemplo, O Isis Sem Véu, né? A Doutrina Secreta. Né? Foram livros que ela trouxe desse processo de elevação que ela tinha, né, através do mestre Moria. Mas a coisa acaba aqui? Não. Só que aqui já é muito para a gente, né? Mas o processo ele continua, né? A gente não sabe o que tem mais para cima, né? Por isso que o Espiritismo ele se limitou a falar dessas dimensões. Aborda aqui também, né? Mas de forma sutil. Porque, de uma certa forma, não faz muito sentido a gente perder tempo querendo saber o que é que vem depois. O importante é a gente trabalhar no agora, né? Buscando ser pessoas melhores, né? Trabalhando no nosso processo de autoconhecimento. Porque quando a gente estiver nesses planos, aí a gente vai estar capacitado a entender o que vem depois. Mas o aprendizado ele não termina quando a gente desencarna. O desencarne é apenas parte de um processo, né? Mas você continua seu processo de crescimento, né? E um dia a gente também se tornará iluminado, né? E habitará esse plano aqui. Por isso que existe a reencarnação. A reencarnação é uma forma da gente se depurar, né? Se elevar, para que um dia a gente possa ser iluminados, né? Ascensionados, né? Inclusive a nossa amiga Valda tem uma música sobre isso, né? Anjos. Pode cantar um trechinho? É o refrão dessa música? O comecinho só. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Nem precisava dar palestra, né? Só porque eu sou enxerido. Então, a Helena Blavatsky, ela fundou a Sociedade Teosófica, né? Um espaço de estudo, né? Onde eles também estudam várias linhas de conhecimento. Então, ela foi intuída por esses mestres a fundar a teosofia, né? Como a gente conhece. Mas, voltando agora para a obsessão, né? Já que vocês entenderam essas camadas, né, que há no pós-vida, a gente vai falar especificamente da obsessão. Existem 3 tipos de obsessão, né, classificados, né, pelos espíritas, que são obsessão simples, fascinação e subjugação. Tá? A simples, né, eu tenho até um relato, né, de um membro da família que a gente passou. Vocês vão entender bem como é que ela funciona. A gente tinha uma pessoa na família, né, que ela costumava beber muito. Tá? Não que o álcool seja ruim, a gente vai falar do excesso, tá? Para você falar, pronto, começou o moralismo. Não, a gente está falando de uma situação específica do excesso. Essa pessoa ela bebia muito. O que aconteceu? Inicialmente era uma vez por semana e depois começou a beber 3 vezes por semana, de forma descontrolada. Aí a gente conversava com essa pessoa, mas fulano, está exagerando, né? Ela, não sei o quê. Essa pessoa também é detetora de uma mediunidade, né? Aí, dito e feito, passado um tempo, essa pessoa ela viu uma entidade na porta dela, chamando para beber. Aparentemente, ela relatou que essa entidade não tinha nenhuma intenção ruim. Mas ainda assim se ligou a ela por conta do vício. Então isso seria um caso de obsessão simples. Esse caso são mais fáceis da gente, né, se afastar, porque é só você se melhorar, né, deixar o vício, né. Isso é um caso de obsessão simples. E fascinação. Fascinação já é um pouco mais complexo, porque são entidades extremamente inteligentes que se utilizam, né, da nossa vaidade para tentar nos conduzir, né. Por exemplo, no livro, deixa eu ver o nome, fugiu agora. Bastidores da Obsessão, tem um caso de fascinação, onde o espírito, né, com raiva de uma mulher, ele inspirava o seguinte pensamento nela: olha, pode viver a vida como você quiser, tudo mais é tabu, você pode fazer o que você quiser. Veja o pensamento que ele inspirava nela. E ela não tinha a percepção que havia um espírito ali, mas ela
aderir àquela ideia. Tinha a mente dócil, né? Então ela aderia àquela ideia e ela passava a viver os extremos como se a vida fosse se realizar de forma exacerbada. Então isso é um tipo de fascinação. Tá? Existem outros relacionados à mediunidade também. Você tem uma relação com a vida? Tinha. É. Qual o simples também? Ou não? O simples pode e não pode. Né? Eu trouxe um exemplo de uma questão mais de afinidade, né? Entendeu? Por conta de um vício moral. E acaba atraindo isso. No geral, a obsessão é sempre sintonia, né? Sempre vai ter alguma sintonia que está conectando você àquele espírito, né? Já a subjugação é um pouco mais complexo, porque nesse nível a pessoa ela passa a ser 100% conduzido pelas ideias do espírito. Ela já não tem vontade própria. E se essa pessoa ela tem uma certa mediunidade, ela pode incorporar em qualquer lugar. Esses espíritos vêm e incorporam nela, sabe? Então isso aí é subjugação quando a pessoa já não tem controle. É como se a entidade ela totalmente dominasse você. No Novo Testamento, a gente encontra muitos exemplos de subjugação. Porém, através de outro nome, né, que é a possessão. A gente vai falar no finalzinho. Muitos relatos a gente tem no Novo Testamento, né? Você acha possível alguém subjugado há anos e anos, mais de 20 anos, ser curado? Sim, com certeza. Porque todos nós temos a capacidade de transformação, né? Cabe a gente fazer por onde. Mas não existe nada, por exemplo, um sofrimento infinito. Não. É um processo. E na própria reencarnação, né, como os orientais falam, nessa roda que encarna, volta, naturalmente a gente vai ficando mais consciente e buscando um caminho mais reto, né, um reto caminho. Tá? Hoje, né, talvez o fato de vocês estarem buscando autoconhecimento, a espiritualidade, significa que no passado vocês já plantaram a semente. Por isso que a gente sente essa necessidade de se conhecer, de aprender. Né? É uma coisa que nos impulsiona, né? Até mesmo de forma inconsciente. Porque talvez a semente já foi plantada. E se a gente olhar a história da humanidade, não é, Mirella? A gente vê que foram guerras e guerras e guerras. Então, se eu acredito em reencarnação, em algum momento eu fiz parte dessas guerras também. Só que agora a gente tem a oportunidade de realmente fazer diferente. Isso é o objetivo da reencarnação, é uma forma de aprendizado. Tá? O planeta é um palco de experiências, né, onde essas almas vêm aqui, têm uma experiência muito profunda para a sua consciência. Mas tudo isso aqui é elaborado pelas consciências que estão ali em cima. Tá? Todo o projeto Terra, né, é elaborado pelas consciências que estão em cima, fora da matéria. Então tudo é muito organizado. Não é como a gente vê aqui, né, no nosso mundo, né? Desorganização. Não, tudo é muito organizado. E o sofrimento, né, o mal, só existe nos planos densos. Quando você ascensiona, não, já há o bem comum. Então todo mundo está preocupado realmente em se melhorar, em crescer. Então o mal ele só existe aqui, nesses planos terra-terra. Porque ainda os espíritos vivem muito os instintos animalescos. Eles não despertaram ainda para essa verdade espiritual. Mas subir um pouquinho, aí é o bem comum. Então todo mundo está pensando em fazer um bem comum. Porém, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? A nossa escolha, né? De viver da forma que a gente bem entende. Tá? Aí agora eu vou trazer para vocês algumas perguntas, né, do Livro dos Espíritos que fala bem sobre essa influência, como é que ela acontece. Porque a coisa é mais ou menos assim. Tu pode levantar, Mirella? Vamos fazer um teatro, Fábio. Digamos que Mirella é a pessoa encarnada. Fica aqui olhando para ali. Eu sou espírito. Geralmente o que acontece é isso aqui. O espírito ele se aproxima da pessoa e vocês sabem que todo mundo tem um campo, né, chamado campo eletromagnético. É por isso que a gente se sente bem quando está perto de uma pessoa ou sente uma certa antipatia, porque a gente tem um campo de energia. A prática de Tai Chi que a gente fez, ela serve para harmonizar esse campo. Geralmente as pessoas falam, o santo não bateu, mas ninguém explica o que realmente esse santo não bateu. Né? Então, o que acontece é que a gente tem um campo eletromagnético. Ou seja, ele emite e recebe instantaneamente. Então, quando a gente passa pela rua, que não conhece uma pessoa, você já tem algumas impressões desse contato energético. Né? Então, aqui, digamos que aqui seja Mirella e aqui sou eu, o espírito. Né? Então, o espírito ele tem um campo também, um campo assim, denso. Então, quando ele se aproxima, né, ele joga uma energia que Mirella começa a ficar influenciada. Então, ele se aproxima aqui, por exemplo, né, são muito inteligentes, né, geralmente eles passam um tempo observando, né, o comportamento, né, o tipo de pensamento, e pega justamente na ferida. Aí, por exemplo, se o caso de Mirella for autoestima, aí ele chega aqui e fala, olha, tu não vale nada, tu não presta, desiste da tua vida. Mirella não é médium, né? Ela é médium até, mas é um exemplo. Aí ela recebe essas informações como se fosse o pensamento dela. Porque eles chegam aqui e ficam falando, olha, tu não merece nada, tu é horrível, sabe? E Mirella, eita, é mesmo, aí começa a ficar assim. Aí fica doente muitas vezes
e não sabe que é um processo espiritual que está acontecendo aqui no campo dela. Às vezes cai até na depressão. Depressão, tá? Nem tudo é espiritual, tá? Mas existem mais pessoas obsidiadas do que vocês possam imaginar. Podem ter certeza disso. Por isso que eu estou trazendo esse tema. É uma coisa muito séria. Pode. Valeu, Mirella. Então, campo eletromagnético. A gente teve até uma experiência recentemente. Quando eu comecei a estudar esse tema, eu pedi, olha, se vocês puderem me levar para algum local em espírito, né, que eu possa observar como acontece tudo isso. Eu pedi para eles, mas não aconteceu nada. Foi. Olha, eu gostaria de ter mais propriedade para falar desse tema. Se vocês puderem me levar para eu ver um processo, como é que funciona, ficaria muito feliz, né? Mas não aconteceu nada. Porque a gente tem a necessidade de aprender pela experiência também. Porque uma coisa é eu ler um livro, né? E outra coisa é eu experienciar. Aí, beleza, o tempo passou. Aí, na terça-feira, né? Um dia, inclusive, que a gente tem aula aqui, veja só o que aconteceu. Eu já vinha sentindo umas coisas meio estranhas, né? Mas tudo bem, né? Eu tentava me concentrar para ver se sentia e nada. Aí, na terça-feira, a coisa veio muito forte. E eu sentia como se fosse uma coisa furando aqui na cabeça. Como é uma área que eu tenho sensibilidade, e vinha meio que furando. Mediunidade, não pense que fica só no âmbito sutil, você sente fisicamente. Por isso que quem está começando, né, na questão da mediunidade, fica muito indeciso, o que é espiritual e o que não é. Porque você sente fisicamente as sensações, né? Vocês sabem bem disso, né? E sentir aquela coisa perfurando na cabeça, né? E faltava 1 hora para começar a nossa aula. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui para o espaço, sentei e fiz uma meditação. Assim que eu fiz a meditação, né, comecei a fazer uma prece, né, pedir assistência e nada. Aí nisso eu tive a percepção clara da entidade que estava ali. Então ele disse algumas palavras, né, palavras baixas que não convém eu falar no dia de hoje. Aí eu tive a certeza que ele estava ali. Né. Só que nesse momento Carla chegou. Aí eu interrompi, a gente foi preparar Valentim, sentindo ainda a presença, tá? A entidade estava aqui em casa. Então senti a presença o tempo todo, aquela coisa perfurando. Só que eu estava bem nesse dia. Então eu identifiquei, mas estava bem, né? Só aquele incômodozinho, né? Mas estava bem. Aí a gente foi preparar Valentim para ir para a escola, quer dizer, o reforço. Aí, todo mundo bem, né? Apesar de tudo. Aí quando a gente prepara Valentim, vamos. Ele disse, não, eu quero ir com 2 camisas. Vê, criança, é fogo, né? Na hora dele, ele inventou que queria ir com 2 camisas. Aí, não vai, não sei o que, não vai. Ele ficou irritado nesse momento. Esse eu não vou mais. Ele cruzou os braços e foi para o quarto e ficou lá. Só que nessa hora, a pressão que eu estava sentindo saiu. Nisso eu me estressei também, né, que eu sou humano, eu disse, não, você vai sim para a escola. Aí eu senti que a sensação incômodo saiu. Aí eu já me toquei o que tinha acontecido. A pressão que estava comigo, né, foi para ele. O espírito, né, viu nele uma brecha. E ele ficou emburrado, parecia um adulto. Eu não vou hoje para a escola. E ficou lá na cama, você fala com ele, ele começava a gritar. Eu já sei o que está acontecendo. Aí eu voltei aqui para o espaço, né, vou fazer minha meditação novamente, pedir assistência e nada. Aí senti a entidade novamente. Dessa vez ele veio rindo. E agora, tu vai fazer o quê? Dando risada. Ele falou o seguinte, eu posso não ter chegado até você, mas eles, né, aí na hora veio Carla e Valentim no meu pensamento, eles são totalmente acessíveis. Ou seja, ele tentou mexer com o meu emocional. Eles são totalmente acessíveis. E nisso veio para mim a imagem do xadrez. Olha que coisa louca, porque para eles era como se fosse um jogo de xadrez. Onde eu era a peça principal, né, só que para ele derrubar essa peça ele tem que pegar as outras próximas. E eu nem jogo xadrez, depois eu tive que pesquisar para entender o que ele estava querendo dizer pelo pensamento, né? Porque eu me conectei com o pensamento dele. E ele via como um jogo de xadrez. Aí eu vi que no xadrez tem uma peça principal, né? Que é o rei, não é? E tem as outras peças secundárias. Aí no xadrez é assim, você derrubou o rei, você vence o jogo. Então na visão dele, né? Era mais ou menos da mesma forma. Só que para você chegar ao rei, não é fácil. Você tem que derrubar as outras peças, né? Porque geralmente o rei fica atrás, né? É a última peça, né? Se não me engano. Aí a visão dele era essa. Eu falei, eu acho que entidade inteligente, né? Aí eles pedindo assistência, aí estava próxima à aula, aí veio o mentor espiritual e ele foi embora. A primeira coisa que o mentor falou, não se preocupe, não vai acontecer nada. Hoje você recebeu uma lição. Ou seja, aquilo que eu estava pedindo veio no dia que eu menos esperava. Ele disse, hoje você recebeu uma lição de como se dá os processos de influência. E tenha certeza que isso é mais comum do que vocês imaginam. Tenha certeza, isso é mais comum do que vocês imaginam. Entendeu? Então veja, a gravidade. Então muitas pessoas são influenciadas pelos espíritos sem saber, sem tomar consciência. Né? A visão materialista, né? Só existe corpo de carne, né? Essas pessoas aqui os espíritos gostam de influenciar, né? A mente delas, né? Não quer dizer que não exista, porque assim, cada caso é um caso, né? Então tem pessoas que realmente são materialistas, mas têm um bom coração, então automaticamente essas pessoas estão blindadas. E eu achei estranho nesse dia porque eu estava bem, né?
tive nenhum estresse, né? Estava bem e veio como aprendizado, né? Para vocês verem como essas entidades elas são inteligentes. Assim como a gente vê aqui no nosso mundo, não tem pessoas que utilizam a inteligência para o mal? Por exemplo, o pai da bomba atômica, ele era um gênio, o Oppenheimer, se eu não me engano. Esse cara, ele lia esse livro aqui, ó, que a gente estuda, a Bhagavad Gita. Ele lia em sânscrito esse livro aqui. Ele aprendeu porque era um hobby dele, conhecer o livro. Veja. Então o cara tinha uma mente brilhante. E aprendeu em sânscrito só porque era um hobby. Ele falava vários idiomas, tá? O sânscrito não era o único. E esse cara aí ajudou a criar a bomba atômica. Veja, uma arma de destruição. Então, infelizmente, né, a gente vê muitas pessoas detentoras de conhecimento, né, grandes gênios que utilizam para o mal. Então, o que vocês acham que acontece quando essa pessoa desencarna? Ela vai mudar? Não, ela continua do mesmo jeito. É um processo para que ela mesma se perceba, né, e possa tomar essa atitude. Mas não pense que uma pessoa ruim que comete várias atrocidades desencarnou, não, ela fica um processo na erraticidade. Né? E tudo depende dela. Todo mundo tem a oportunidade de melhoria, de transformação. Né? Então, tudo são questão de escolhas. Mas o planeta é um projeto para isso, para essas experiências. E quem está em cima, né, nas dimensões superiores, sabe disso. Ah, sim. Aí agora eu vou trazer algumas perguntas do Livro dos Espíritos. No início, o Espiritismo ele era estudo e pesquisa, né? Ciência. Kardec ele era um grande pesquisador e vocês vão perceber isso pelo teor das perguntas. Então esse é o capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então a primeira pergunta, olha, os espíritos veem tudo o que fazemos? Kardec pergunta. Eles veem tudo o que a gente faz? E o espírito responde, podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Próxima pergunta. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejais ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamento podem ser dissimulados para eles. A próxima. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer essa mesma pessoa depois da morte. Certamente, pois quando vos julgais bens escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Olha aí, uma multidão. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam. Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices. Justamente o que aconteceu quando eu ri para vocês, né? Eles dão risada, e dão risada mesmo, tá? Podem ter certeza. Traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Agora a influência oculta dos espíritos no nosso pensamento. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Próxima. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Quer dizer, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. Isso é o que vos deixa na incerteza, porque tendo em vós duas ideias que se combatem. A pergunta que todo mundo quer agora, né? Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando o pensamento é vos sugerido, é como uma voz que vos fala, Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Aí o próximo, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão ao bem. Cabe a vós distinguir. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? É o que a gente começou falando, né? A gente definiu como a ignorância. Aqui ele vai falar de outra forma. Para vos fazer sofrer. Sofrer como eles. É a mesma coisa o que acontece aqui. Não tem pessoas que gostam de ver os outros sofrendo, né? Pessoa que vive infeliz e ela não quer que todo mundo seja infeliz, né? Então, da mesma forma, essa pessoa continua quando desencarna. Por exemplo, quando o cara tem alguma ideia boa assim, pode ser que seja algum espírito bom, né?
É uma inspiração do mentor. É. Agora, nem sempre, né? Convém sempre a gente analisar. Porque a importância disso aqui é você analisar. Se é de um espírito ruim, não importa. O importante é você combater aquela ideia. Veio a ideia, você combate. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Então, talvez muitos de vocês não consigam distinguir. Mas isso não importa, é o que ele falou aqui. O importante é você combater aquela ideia ruim. Se é uma ideia boa, ótimo, né? Uma inspiração, mas se é uma ideia ruim, combata. Imediatamente. Porque a gente pode não controlar pensamento, mas a gente pode combater. Então, sempre que vem um pensamento ruim, eu posso tentar combater ele com outra ideia. Eu vou escrever, eu vou desenhar, vai tomar um banho. É um exercício constante. E toda uma vida, tá? Toda uma vida. Não é apenas uma vez, não. É toda uma vida. Deixa eu ver. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim. Como a pergunta da Valda, né? Porque eles só se ligam aos que se solicitam seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas. Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então veja, né? Tem entidades que elas são muito grosseiras, né? Então ela vem de várias vidas perseguindo, né? Observando o nosso momento de fragilidade, né? Para se aproximar. Então, se a gente não mantém a conexão elevada, é muito fácil a gente ser influenciado por esses seres. É muito fácil mesmo. Tá? Aí deixa eu ver agora onde a gente vai. Mas tudo é sintonia, tá? Sintonia. A sintonia é o que nos conecta. Então, se eu quero me aproximar do que a gente entende como mentor, anjo da guarda, eu tenho que elevar meu padrão, né, para que eles possam se conectar a mim. E combater essas influências, né? Porque nós, como os encarnados, a gente não tem muito poder, a gente tem que confiar nesses seres, né? Diga, Caio. Eu acho que talvez a segunda seja o momento, mas aí a primeira, assim, falando aí sobre momentos em que você sentiu a presença do convidado. Uhum. E assim, eu sabe que eu sou muito pouco conversado, assim, mas eu vejo muitas representações assim, de obsessões, né, de entidades que se aproximam de pessoas. E geralmente, assim, quando a gente vê no cinema, na televisão, a gente vê assim, são pessoas que já possuem conhecimento e que às vezes possuem alguma mediunidade. E eu fico pensando assim, eu digo, será que essas pessoas não estariam mais protegidas dessa obsessão, desses espíritos? Por que será que a gente vê tanta representação de tanta gente, tantos espíritos se aproximando dessas pessoas que têm essa mediunidade, que têm essa. Né? Não seria mais fácil chegar perto de pessoas que não. Comuns, né? Comuns, né? Perfeito. E a segunda pergunta que eu tenho. Ah, peraí, deixa eu colocar, senão vai que. Tá longe, né? Pronto. E a segunda pergunta que eu tenho, talvez ela seja até controversa, assim. Cada pessoa tem uma interpretação, né? Que estuda a doutrina. Assim, como é que seria a justiça em torno de, digamos assim, de uma pessoa que está com um obsessor e ela tem pensamentos, comete um ato, ou então assim, por exemplo, você deu um exemplo interessante. Essa pessoa que bebe, né? Ou digamos assim, que bebe descontroladamente, que torna-se um alcoólatra, né? Ou fuma muito, ou usa droga, tal, né? Salvo engano, né? Para o espiritismo, essa pessoa, se vier a falecer de alguma questão dessa, pode ser considerada suicida, não é isso? Não tem, né? Não tem. Mas aí como é que seria? Digamos, se ela tivesse um obsessor que estaria se aproveitando ali daquela, entende? Bem, é isso. Caio é o nosso filósofo aqui do espaço. Então, como a gente falou, né? Quem mais sofre com obsessão são os médios, né? Porque eles sentem de forma ostensiva. Mas as pessoas comuns, elas sofrem também obsessão. Porém, muitas delas não percebem, né? Por exemplo, tem pessoas que costumam ter muitos sonhos de perseguição, né? E acorda dolorido, né? Porque quando a gente dorme, a alma ela se projeta, né? Para esses planos aqui. Então,
Isso também é possível, né? E a sintonia, Caio? A sintonia é o que realmente está relacionado a esse processo de obsessivo. Seja em médium, seja em pessoas que não têm mediunidade, é sempre a danada da sintonia. Né? É uma coisa que conecta você àquele espírito. Né? Vocês estão conectados. Mas a tua pergunta é interessante porque geralmente as pessoas que estão no processo espiritual de autoconhecimento, vocês sabem bem disso, elas sofrem danado, né? Por quê? Porque quem é mais materialista não sofre tanto. É uma pergunta interessante. E a gente escuta sempre esse tipo de pergunta, né? Inclusive, no trabalho que eu fiz com Mirella, que a gente vai falar já já, no finalzinho desse projeto, que são aquelas artes ali, o mentor ele trouxe uma mensagem esclarecendo o porquê disso acontece. E a resposta ela é simples. Porque, na verdade, esses espíritos, eles querem que a gente fique na ignorância. Então, quando você começa a buscar um caminho elevado, né, seja religioso ou não, seja através do autoconhecimento, eles costumam ficar mais em cima, para você se desviar. Então, isso é muito comum para quem está no caminho espiritual. Parece que a coisa está dando errado, né? Em centro espírita a gente vê muito isso, né, Dejane? A pessoa começa a ir para o centro, aí briga com o marido, com a esposa, né? Acontece um monte de coisa, né? Porque eles começam a se aproximar mais forte para fazer com que você se afaste. Isso é muito comum. No caminho da espiritualidade a gente deve estar muito consciente. Às vezes o marido dá dor de cabeça, a esposa, né? Os filhos, como eu falei no meu caso, né? Então a gente tem que estar firme no que a gente realmente está buscando, porque senão você se distancia muito fácil, né? As próprias situações do Cristo. É um exemplo, claro. Né? Era para meditar e era tentado. E a gente vai falar sobre ele, tá? Segura aí. Tá aqui no finalzinho. Mas agora, após todo esse giro, a gente vai falar sobre como é que a ciência lida com isso. Imagina um médium que está nesse estado aí, descompensado, quando ele vai procurar um médico. Qual é a visão da medicina? Né? Primeiramente, vale lembrar para vocês que existe um código internacional que fala sobre possessão. Esse código fala sobre transe e possessão, que eu vou estar trazendo justamente hoje. Eu postei. Então, a visão da ciência. Olha, desde 1998, a Organização Mundial da Saúde, OMS, inclui o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde, ao lado do aspecto físico, mental e social. Antes não tinha um aspecto espiritual. Então, veio a ser acrescentado em 1988. Desta forma, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão e estado de transe, que é um item do CID-10, Código Internacional de Doenças. O CID-10, item F44.3, isso aí a doutora Carla me ajudou, tá? Nessa pesquisa, define estado de transe e possessão, como a perda transitória da identidade, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, que acontecem por espíritos, no contexto religioso, né, espiritual, dos patológicos. Então, pessoal, a medicina ela já começou a dar um salto nesse ponto. Mas na prática acontece isso? Não. Na prática, não. Se você vai para um médico materialista, a primeira coisa que ele vai fazer é taxar remédio. Ele não está nem aí se você é um médium espírita, se você não quer nem saber. Para ele, começou a ouvir vozes, ver espírito, está alucinado. É esquizofrênico. Então, nem todos os casos de esquizofrenia é de fato esquizofrenia. Muitos casos são mediunidade desregulada. Porque a mediunidade, quando ela está desequilibrada, ela é assim. A pessoa tende a sofrer muito. Então, é importante o autoconhecimento, o estudo. Mas há um item no Código Internacional de Doença. Só que esse item, ele tem um... Como é que eu posso dizer? Ele tem um furo. Sabe qual é o furo? A maioria das pessoas, Caio, que procuram o centro são pessoas que estão no processo obsessivo, muitas delas que nem acreditam. Mas como última oportunidade, elas começam a buscar. Aí você tem esse código, porque esse código ele só leva em consideração o contexto cultural. Então, por exemplo, se eu vou no psiquiatra, mas eu já frequento o centro, né, não sei o quê, aí tudo bem. E as pessoas que não frequentam nada, né, e começam a ter esses episódios? Aí tem esse furo. Mas na prática, né, isso aqui é totalmente desconsiderado. A não ser que realmente seja uma pessoa bem, né, estudiosa nos dois assuntos, né? Então ela vai ponderar, entendeu? Mas no geral não é assim. Infelizmente, no geral, não é assim. A gente tem muitos amigos que são psicólogos, né, da área médica, e eles falam a realidade como ela é. Carla mesmo, ela já pegou pacientes, né, que tinham uma mediunidade, mas que já vinham com diagnóstico. E na verdade não era. Entendeu? Aí para você desfazer esse diagnóstico, é complicado, né? Então,
infelizmente, né, a ciência ela ainda está devagarzinho. Mas o fato de ter um item, né, já é um grande salto. Né, já é um grande salto. A maioria dos casos, eles não precisam de remédio. Aí o que acontece? A pessoa começa a se dopar, só que não resolve. Aí quando muitos falam, olha, vou buscar um centro, né? Sempre tem aquele amigo que fala, olha, eu acho que não é bem por aí. Por que não procura um centro, né? Um terreiro, ou sei lá, né? Para ver, né? O que de fato é. E a pessoa começa a frequentar, ela fica boa, né? Ela melhora. Porque muitas vezes era uma obsessão, né? Era um espírito que estava aqui, ó, vampirizando ela e ela não tinha conhecimento, né? Ela não entendia. Então isso é muito comum. Muito comum. Então, se o psicólogo ou o médico ele não tem essa visão mais ampla, infelizmente ele vai taxar remédio e pronto. E a pessoa não resolve o problema. Não que não existam casos que são patológicos, né? Tem sim. Mas a maioria, isso eu escutei até de amigos nossos que são médicos, que falam, a maioria realmente é influência espiritual. A maioria dos casos é influência espiritual. Entendeu? E também a dificuldade, né, de um médico ou terapeuta identificar é porque não tem um estudo sobre isso. A não ser que ele venha estudando de forma, né, pessoal. Mas na faculdade não se estuda isso. Então, dificilmente ele vai conseguir identificar, né, se ele não tem uma abertura. Né? Ele não já vem se aprimorando. Né? Ele vai achar que é um problema, né, patológico. Vocês entenderam esse item? É muito importante a gente trazer para as pessoas perceberem que já há um diálogo sobre isso. Né? Porque casos de possessão, desde que o mundo é mundo, existem. Não é uma coisa do espiritismo, tá? Como eu falei, no Novo Testamento é o que não falta de casos de pessoas que incorporavam, né, e faziam um monte de coisa. Então sempre esteve presente. Porém a abordagem é o que foi mudando, né, ao longo do tempo, né? Agora a gente vai falar de Jesus, Mirella. Jesus e Buda. Então, no Novo Testamento a gente vai ter vários relatos de Jesus encontrando pessoas, né, no processo de subjugação. Um que é mais conhecido é acho que é Gadareno. É mais complicado que esse nome, Amilcar. É o Gadareno. Então esse Gadareno, né, ele tinha um grupo de espíritos que influenciava ele. Então quando Jesus encontra ele, ele fala, qual o seu nome? Ele fala, Legião, porque somos muitos. Ou seja, essa pessoa ele era obsidiado por vários espíritos, por grupos de espíritos. Isso também acontece. Tem processos obsessivos onde há mais de um espírito. Tá? Então, era o caso desse Gadareno, né? Então, existia uma legião de espíritos que influenciava ele. Outro exemplo é Maria Madalena, né? Apesar de não falar claramente, ela também passava por um processo obsessivo. Né? Maria Madalena. Entre muitos outros casos, né, que estão narrados na Bíblia, né? Mas só para vocês verem como a coisa é muito antiga, né? Sempre existiu. Então, possivelmente, nesse período, eram pessoas que tinham uma mediunidade mais aflorada, então elas se sentiam mais forte, né? essa influência. E o que é que Jesus falava quando ele produzia a cura dessas pessoas, né? Que em outras palavras seria, né, afastar essas entidades. O que é que ele falava? Vocês lembram? Que geralmente ele falava? Isso, perfeito, Igor. Por quê? Porque se a pessoa cometesse mais vezes, ela poderia atrair um processo pior. Aí tem só uma questão interessante que ele fala, vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Para que algo pior não te aconteça. Ou seja, se já estava ruim, né, se ela não mudasse realmente pela tomada de consciência, ela poderia estar num buraco pior. Então, era o que ele sempre aconselhava para as pessoas. Tá? E isso a gente sabe é o problema da sintonia. Se você não muda a sua sintonia, né, não muda a sua forma de vida, infelizmente você atrai... Né? Pode atrair, né? Tu já percebeu que no Vale tem aquelas pessoas que sempre vêm? Não tem muita gente assim, né? Então, o que acontece é porque a pessoa ela não tomou consciência que ela que tem que fazer o processo de autotransformação. Não adianta você ir para o centro e achar que vão afastar, porque não é assim. Se você não melhorar, se modificar, você vai continuar sofrendo essa perseguição aqui espiritual. É uma questão de autoconhecimento. Se você muda... Ele também dizia, né? Tua fé te curou. Tua fé te curou. Quando a gente tem essa consciência. Uhum. E também assim, é porque assim, pela envergadura que Jesus tinha, quando ele se aproximava, os espíritos já identificavam. Né? Uma coisa luminosa chegando, então naturalmente eles iam embora. Ele tinha essa envergadura para isso, né? Hoje a gente vê, né, o pessoal das igrejas, né, fazendo teatro, né? Isso aí não tem nada de obsessão, tá? São façanhas, né, que eles fazem para, né,
ter plateia, né? Mas, no geral, é puro teatro o que eles criam, né? Mas era o próprio exemplo dele que fazia com que as entidades iam embora. Jesus... Aí o exemplo que Mirella citou, né, de Jesus, e eu vou pegar um gancho e falar de Buda também. Todos vocês sabem que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Mas vocês não sabem que o Buda foi a mesma coisa. Só que o Buda ele veio antes de Cristo, né? O Buda é 500 anos antes de Cristo. Então, antes de se iluminar, se tornar Buda significa iluminado. Assim como Cristo não é o nome, né? Cristo significa ungido. Então, antes de se iluminar, o Buda meditou 40 dias e 40 noites em uma árvore. E Jesus a mesma coisa. Mas o que é que eles nos ensinaram através desse exemplo? Vocês sabem que nesse momento que eles ficam ali em meditação, o que é que acontece? Vem a influência espiritual. E eles percebem essa influência, né? No caso de Buda, né, como antes de se tornar um buscador da espiritualidade, o Buda vivia num palácio. O Buda era rico. Então ele tinha os prazeres, né, dinheiro. Então, esse espírito ele tenta tentar Buda com a luxúria. Aí ele mostra várias mulheres dançando para o Buda, para tentar tirar ele daquele estado ali. Jesus é uma tentação também, né? E o que é que eles fizeram? Se mantiveram firmes. Não oscilaram em nenhum momento. Tanto Jesus como Buda, né? Passaram por esse episódio no deserto. Aí veja, se Jesus e Buda passaram por esse processo de... Eu vou usar essa palavra, mas a gente sabe que eram almas sublimes, né? De tentação, entre aspas, né? Porque eu entendo como um diálogo, né? Um diálogo com essas entidades aqui, desse plano. Se eles passaram por isso, né? E a gente, né? Que somos apenas buscadores, né? Será que a gente não vai passar também? Claro que vai. Mas eles trouxeram um exemplo, né? Que é você se manter firme no seu caminho, né? Não dá voz para essas influências. Então, tanto o Buda como o Jesus ensinaram a mesma coisa de forma diferente, em tempos diferentes. Então aí está o grande ensinamento, né? Que esses mestres... Porque assim, o plano dos ascensionados, por mais que essas almas elas não reencarnem mais, porque elas adquiriram um patamar de consciência onde cessaram o ciclo de reencarnação, ou sejam, né, aprenderam o que tem que ser aprendido, né, em outras palavras. Quando elas vêm como voluntária. Ela olha para esse mundo aqui no caos, eu vou lá, vou ajudar esse pessoal. Né? Então elas vêm, e quando elas vêm, são grandes orientadores. A gente tem Francisco de Assis, tem o Gandhi, Madre Teresa, né? São almas grandiosas, né? Que já eram iluminadas, mas se colocaram aqui, nesse mundo caótico, para deixar um conhecimento para as pessoas. Tá? Vieram como voluntárias. Eles não necessitavam mais passar por aqui. Mas com todo o amor, com todo, né, desejo que essas almas também possam se elevar, trouxeram um ensinamento, né, que até hoje a gente discute, né, como o ensinamento do Buda, né, de Jesus. Então os iluminados eles sempre vêm para trazer um ensinamento para as pessoas. E mesmo eles tendo descido aqui, o mundo é desse jeito, imagina se eles não viessem, né? Como a gente ia ter boas referências? Mas todo amor, de tempo em tempo eles vêm. Só que hoje, né, parece que hoje a gente não tem tantos iluminados mais, né? Mas, em contrapartida, a gente tem, né, os aparelhos, né, eletrônicos, onde a gente tem todo esse conhecimento acessível. Mas o que é que a gente está fazendo com isso? Muitas vezes perdendo tempo com notícias que não agregam em nada, não nos elevam, né? E você tem tudo aqui na palma da sua mão, né? O conhecimento de Buda, de Krishna, de Jesus, de Lao Tzu, de Sócrates, todos esses, de Gandhi, né? Tá tudo aqui, acessível para a gente estudar, né? E as pessoas não estão nem aí. Preferem seguir o quê? Como a gente brincou esses dias, né? Influência. Né? Influência em pessoas vazias, né? Que vivem um personagem, né? Porque elas não são aquilo que elas estão expondo, né? Enquanto o ensinamento é elevado, ninguém quer saber, né? Então veja, né? Como o nosso mundo está envolto a isso. Né? Mas nem por isso a gente pode desistir. A gente tem que perseverar fazendo a nossa parte. Porque é como uma luz. Uma luz que acende, ela ilumina multidão de pessoas. Então a gente tem que perseverar muito no caminho espiritual. Aí, para finalizar, eu vou trazer a mensagem do mentor espiritual que ele trouxe no finalzinho do trabalho que eu fiz com a Mirella. Só para a gente fechar bem o nosso momento de hoje. Essa mensagem veio desse espírito aqui, tá? Olha, venho observando há um tempo a jornada de alguns de vocês, assim como os principais questionamentos. Eu sei que muitos não conseguem compreender as dificuldades associadas ao caminho espiritual. Afinal, se o caminho é seguir a luz, por que enfrentam tantos desafios neste caminho?
Muitos espíritos definem esta experiência no mundo material como prova. A definição de prova é adequada, pois neste mundo vocês são testados diariamente, testado por vossos impulsos e por aqueles que não almejam o mesmo progresso. A decisão e o mérito desta luta sempre será exclusivamente de vocês. Quando vocês compartilham boas ações que refletem a alma e o coração, através dos dons e talentos específicos que cada um possui para poder servir, esta boa ação é multiplicada, seja através de um gesto, palavra ou ensinamento. Ao mesmo tempo que esta boa ação eleva a vossa alma, ela também chama a atenção de outros seres que não professam o mesmo caminho. Boa parte do tempo, vocês estão sendo acompanhados e observados por entidades espirituais. Por isso, é muito importante refletir sobre o tipo de ação que está sendo realizada. Esta reflexão deve ser da seguinte forma: esta ação ou este pensamento que surge na minha mente realmente vem da minha própria vontade ou de uma força externa a mim? Se for um pensamento elevado, não há motivo de preocupação, assim como a gente viu, né? Se é um pensamento elevado, está ótimo, né? É para o bem. Então, eu incorporo ele. Mas quando este pensamento e estas sugestões conduzem à distração, vocês precisam ter muita cautela. Meu intuito não é assustar vocês, caminhantes, mas esclarecer sobre a realidade da forma que ela é. Compreendê-la ajudará nas dificuldades da vida. No caminho da espiritualidade, mesmo com as adversidades e desafios que fazem parte, haverá milhares de seres comungando do mesmo sentimento, conectados a vossas ações e atividades, da mesma forma que este trabalho vem sendo executado. Nenhuma boa ação é esquecida, por mais pequena que seja, por mais insignificante que esta ação pareça para vocês. Toda boa ação é um registro que gera uma vibração que atrai, que vos eleva a milhares de outros seres. Agindo desta forma, encontrarão o alento no caminho, fazendo o bem e servindo de canais para este mundo tão imerso nas trevas e escuridão. Vocês poderão ser pequenos pontos de luz espalhados pelo orbe planetário. Este é o vosso trabalho. Não esperem por uma mudança global, mas trabalhem com afinco no seu desenvolvimento e progresso. Este desenvolvimento, com o tempo, afetará a vida de outras pessoas e assim a luz vai sendo compartilhada. A luz, ela nunca se apaga, mesmo envolta no meio das trevas. Uma pequena luz é o suficiente para iluminar um quarto escuro. Uma pequena lâmpada é o suficiente para iluminar uma rua. Da mesma forma, vocês poderão ser pontos de luz para aqueles que necessitam de um alento e conforto. Vocês poderão servir com seus talentos no progresso da humanidade. Que esta mensagem sirva de incentivo no caminho espiritual, para que jamais desistam do vosso trabalho interno. Olha, nosso maior trabalho é conosco. Trabalho interno. Viver a espiritualidade não é fácil, mas certamente encontrarão o sentido e realização por meio da vida pautada no serviço e auxílio desinteressados. Então assim a gente finaliza. Paz para todos.